Saíram as notas de atualização do patch 2.4b do Wild Rift. E ela trouxe alguns nerfs, alguns buffs, vai trazer campeão novo também. Então vamos cobrir essa atualização toda, falar dos itens, dos campeões, tudo que mudou nesse vídeo aqui. Let's bora! O grande foco dessa atualização é o evento Gelo e Fogo, que vai trazer dois novos campeões, que são Brand e Nunu. Ambos vão chegar só no dia 8 de setembro. Eu vou trazer vídeos separados para falar quando lançar as skills, as habilidades reveladas, né? Que a Riot sempre solta antes de lançar o campeão. Então não vou falar muito sobre eles nesse vídeo, nem sobre o evento, que ainda não chegou. Só no dia 8 de setembro, às 9 horas. 9 e 1, né? Vamos ser mais preciso. Algumas skins que já chegaram foi a do Kong, Dragão de Jade, Galho Guardião das Trevas e Área Estrela do Pop. Eu ia falar do K-Pop. Ari, Estrela do Pop. Skins bonitas aí. E as skins que vão chegar no dia 8 também. Não quero entrar muito nessa parte. Acessórios não é muito comigo. Vamos pro que vocês querem saber, que eu sei, que é sobre os campeões, né? Evento Gelo e Fogo também. Mesma coisa no dia 8 de setembro. A gente vai falar ainda bastante sobre isso. Vamos para os nerfs e buffs. Mas começando pela Ari, que teve uma correção de bug. No caso da segunda skill dela, a velocidade de movimento agora decai corretamente ao longo do tempo. Esse é um bug que eu confesso que eu nem sabia que existia. Eu acho que a maioria das pessoas não sabiam, né? Então, não vejo muita diferença, é só uma correção de bug e a velocidade de movimento dela vai diminuir um pouquinho quando ela estiver usando a skill, mas é uma coisa muito pontual, não muda muito o estado da área no meta, continua sendo uma boa escolha em várias situações, não vejo tanto impacto assim não. A Kali já sofreu dois nerfs, né? Na marca de assassino, que é a passiva dela, a velocidade de movimento saiu de 50% para 30%, e o dano base saiu que era escalava de 40 a 180, agora está indo para 28 a 140. O que isso daqui significa? Geralmente, quando você estava na rota, o combo mais básico da Kali era você jogar a primeira skill, acertar o campeão, aí ela criava uma área em torno dela, que você saía dessa área, e o seu ataque básico ficava fortificado, né? Ele dava mais dano e ganhava uma distância também. Então esse era o combo mais básico. Você ficava pokeando o adversário com essa skill, saía da área, voltava e ficava batendo no adversário. Agora a velocidade de movimento, quando ela sai dessa área, saiu de 50% para 30%, então ela está um pouco mais lenta, ela vai chegar um pouco menos rápido, né? No oponente. E o dano base também diminuiu da skill. Isso daqui é um nerf para a Kali na fase de rotas, tá? No meio do jogo, depois que acaba ali, que ela pegou nível 5 e ela começa a girar o mapa, não vai mudar nada isso aqui. Né? Não é que não vai mudar nada, né? Vai mudar pouco. Mas você vai sentir isso aqui mais na fase de rotas. Ela vai ser menos opressora. O que eu acho que é um nerf bem ok, porque a Kali ainda era pique Urban. Quando ela não era banida, ela era picada. E toda vez que tem um jogador minimamente bom de Akali, ele consegue desequilibrar muito uma partida. Então, eu acho que diminuir um pouco da fase de rotas dela ajuda a esse snowball demorar um pouco mais para acontecer, né? Principalmente nos elos mais baixos, às vezes as pessoas não sabem jogar contra uma Kali, né? E aí ela pegava uma, duas kills ali na fase de rotas, acabou o jogo, né? Daí em diante vira snowball e ela carrega o game sozinho. Então, eu acho que foi um nerf ok. Se você joga de Akali, fica tranquilo, você não vai sentir tanto impacto. Agora a sua fase de rotas vai ter que ser um pouco mais pensada. Porque isso sim, para o começo de jogo, vai fazer mais diferença do que ela está fazendo atualmente. Nesse caso aqui, diferença para pior, né? Então, ainda continua sendo uma escolha bem forte. Action. O Action já sofreu buffs na atualização anterior, parece que não foi suficiente. O Boomerang Vingativo dele ganhou dano, 5 de dano em cada nível. Na verdade, ele ganhou 10 em alguns níveis e 15 no último. 10 no terceiro e 15 no último. No primeiro se manteve igual. Eu acho o Boomerang dele uma habilidade muito boa, só que eu sempre sinto que o dano da skill é muito baixo, porque ela não limpa o wave. Eu tento comparar, né, com a skill da Sivir no LoL PC. Não estou dizendo que é certo fazer isso, mas eu sinto que é uma skill boa, que ele usa com bastante frequência, mas que ela não limpa o wave, ela parece não machucar de verdade, assim. Se ela não pegar ida e volta no seu oponente, parece que ela nem passou, né? Parece que você nem tá causando nada. E nas tropas eu também sinto isso, um dano muito baixo, mas é uma impressão minha. Impulso Heróico, que é a terceira skill dele, foi adicionada uma característica nova. Os disparos agora podem causar acerto crítico com 150% de dano. Isso daqui é meio perigoso. É o tipo de coisa que você tem que ficar de olho. Isso daqui já puxa para uma build mais para crítico, para o action. Imagino que
com colhedor de essência, Solari, apesar que o Solari foi mexido também, mas deva ser a build mais recomendada para o Aksha no momento. E esse 150% de dano, uma skill ali que eu acho ela bem interessante, que ela já dá bastante dano quando você acerta, quando você encaixa o gancho e dá uma volta completa ali acertando o seu oponente e estacando passiva nele, eu já achava ela bem ok. Com isso aqui ela pode ficar muito mais forte, tem que ficar de olho. E ele também ganhou outra característica na Ultimate. O dano por ciclo agora é aumentado por chance de acerto crítico. De novo, buildar crítico no Action vai ser quase que obrigatório. Com até 50% de dano, com 100% de chance de crítico. E aqui tem todos os níveis que vai escalando, como é que vai escalar daqui para frente essas skills. A Ultimate. O lance da Ultimate dele é que eu sinto que ela dá um bom dano no aliado que está com a vida baixa, não dá dano nenhum em um aliado que está com a vida alta, e isso para mim tinha que mudar. Eu até falei em um vídeo. Mas ela é uma ultimate muito fácil de ser cauterada, ela para em torre, para em minion, para em tudo. Tudo cautera a ult do Aksha. Então, eu não gosto muito do jeito que ela é atualmente, só que com esse bônus de acerto crítico, se você conseguir encaixar a ult certa num lugar onde não tem como seu oponente se esconder, ele vai tomar aquele dano, pode ser que a ultimate dele faça um grande estrago agora, viu? Se o inimigo tiver com metade da vida, ele vai morrer. Se combar com acerto crítico isso aqui, ele vai de base. Isso é fato. Então tem que ficar de olho. Eu acho que o Action agora é para ficar de olho. Essas adições de acerto crítico nele pode causar de impacto na build dele, no early game, o quanto que ele vai estar mais forte na rota, se realmente a rota do meio vai ser a melhor para ele. A gente ainda não tem essa certeza, por mais que eu acho que sim. Então tem que ficar de olho. Isso aqui pode ser bom, pode ajudar bastante o Action, pode ser perigoso. Se estiver gritando muito e alguém conseguir encaixar uma build com crítico que seja muito roubada para ele. Mas pode ser que não salve, também não seja a solução dos problemas do Action. Vamos ver. Gragas. O Gragas aqui eu sei que tem muita gente que não vai entender por que ele foi nerfado. O Gragas ele é uma escolha que aparece muito forte nos elos mais altos e nos campeonatos. Mas nos elos mais baixos ele pouco aparece, as pessoas nem compram o Gragas. Então muita gente ia falar, pô, o Gragas, eu nem vi esse campeão e tá sendo nerfado. Então tem essa diferença, tá? O Gragas ele é muito mais escolhido nos elos mais altos. Por isso que eles estão nerfando. Fora a flexibilidade dele, né? Ele era jogar na rota do meio, na jungle, no top, e às vezes aparecia até na Dragon Lane como suporte. Então, é um campeão muito flex aí, que realmente estava bem forte. Tá ganhando menos armadura por nível, tá ganhando só agora 4,3. No nível 15 ele fica com 101 de armadura. Jogaram o barril, né? A primeira skill do barril dele diminuiu o dano base. Diminuiu bem, até nos últimos níveis não, mas no começo de rota ele vai pokear menos, né? Ele perdeu 15 no primeiro nível, 10 no segundo, então o começo de jogo dele já não vai estar tão forte com dano. A lentidão também diminuiu, tá? 10% aqui em todos os níveis, né? Todos os níveis perdeu 10%. E Fúria da Bebedeira, né? Que é a segunda skill dele, o tempo de recarga saiu de 4,5 para 5 segundos, daqui não muda tanto, tá? Não é um impacto tão grande. O lance é que o Gragas aqui, ele talvez comecem a aparecer mais Gragas tanque, que já não aparece muito. A maioria dos Gragas que aparecem são full AP. Talvez isso aqui possa ser uma alternativa também. Você possa ver alguns Gragas um pouco mais tanque, com itemização de tanque. E o começo de jogo dele tá menos forte. Então, se ele estiver jogando de suporte, se ele estiver jogando na Battle Lane, na jungle, isso aqui não é necessariamente um impacto tão grande, porque ele já faz a jungle bem ok, e eu acho que ele sempre vai fazer. Mas para as rotas, né, ele vai causar menos dano, vai dar menos poke, vai ter menos armadura, então pode ser mais punido. Eu achei o nerf ok no Gragas. Não vai sumir do meta, mas nos elos mais baixos vai continuar sem ser picado do mesmo jeito. Catarina, meu Deus, né? Para a Catarina. Eu vou falar assim, particularmente falando, eu não achava a Catarina no momento OP do meta, não. Catarina é um campeão forte. Quanto menor o elo, mais ela faz um estrago. Isso eu não tenho dúvidas. Uma Catarina bem jogada no Gold, ela sai girando de um lado para o outro, as pessoas não sabem nem o que fazer. Ela sai só pegando kill atrás de kill no meio da teamfight. Mas eu acho que ali no mid elo, né, já ali pro Esmeralda, pro Diamante, ela já não tinha tanto impacto assim. No High Elo, ela não é nenhuma escolha tão forte, não. Então, eu não acho que ela precisava de nerf no momento, mas é um nerf muito simples, é um nerf só na vida base dela. Então, ela saiu de 650 para 570. Eu digo que é simples, assim, a fase de rotas dela tá mais fraca.
Ela tem menos vida, então ela pode ser mais punida. Então é um nerf que vai ter sentido. Mas a mecânica dela, o dano que ela causa na teamfight, nada disso foi alterado. Então ela continua sendo uma boa escolha. Eu acho ela um campeão que está bem ok no meta. Mas não vejo ela como prioridade. Nem acho que precisava do nerf também. Catarina vai continuar aí no momento bom, mas acho que nos elos mais altos ela fica cada vez menos escolhida, né? Kennen. O Kennen sofreu mudanças interessantes, viu? Primeiro da Shuriken dele, Shuriken Trovejante, que é a primeira skill, o dano base dela aumentou em 10 em todos os níveis, né? Então já é um dano aí que vai ajudar mais. Ele usa bastante essa skill pra pokear, às vezes pra farmar, então já ajuda bastante. Fluto elétrico, que é a segunda skill dele. Dano adicional ao contato, tá? Ele ganhou buffs aí, assim, foram buffs bem interessantes. Ele ganhou buff na skill, ele ganhou buff no percentual de dano adicional que ele causa, que antes era só de 60% cravado, e agora já começa com 70% no primeiro nível, e quando você maximiza ela vai para 100%. Isso aqui é para ficar de olho, dependendo de como essa skill estiver causando dano, pode ser que você queira maximizar ela. Não é o normal, geralmente você maximiza o Shuriken, mas vamos ver porque 100% de dano adicional e o poder de habilidade também ela aumentou de 20% para 25%. Eu não sei não, tem que ficar de olho nessa skill. Aqui, quando você mexe em percentual, sempre é muito perigoso. Aí aqui foram percentuais altos, então não é uma skill que é forte, quebrado, algo do tipo, mas eu acho que é sempre bom ficar de olho porque alguém pode encaixar uma build que seja muito boa para ele e que faça sentido isso aqui. Então tem que tomar cuidado. E investida relâmpago, que é a terceira skill dele, velocidade de ataque adicional aumentou em 10% em todos os níveis também. Será que vai aparecer o Kennen fazendo build de limite da razão? Não sei, hein? Não sei, isso daí no LoL PC em uma época foi meta. Eu acho que é pra ficar de olho. Mas o Kennen ele ficou num momento bom aqui. Eu acho que a gente tem que olhar pra ele com mais carinho. Pra ele aparecer mais na rota do Barão. Ele é um campeão que sinergiza muito bem na teamfight, com teleporte, inclusive. Talvez até na rota no meio, dependendo da matchup. Então, acho que o Kennen é um campeão pra ficar de olho. Ele pode estar num bom momento do meta, principalmente se você encaixar a build. E ele joga bem contra muitos campeões, né? Então, o Renekton tá forte no meta, ele joga bem contra Renekton. Irelia tá forte no meta, ele joga bem contra Irelia também. Então, pode ser uma escolha pra você ficar de olho aí, principalmente se você joga na rota do Barão, tá? Kha'Zix. O Kha'Zix, ele era um dos melhores junglers também. Isso em todos os elos. Então, acho que ele poderia ser nerfado sim, e eu senti que o nerf foi bem ok aqui. Porque eles mexeram na regeneração de vida base, de 9 para 7,5. É uma regeneração assim, diminuída. O Kha'Zix ele fica mais vulnerável se ele sair sem vida, principalmente de uma luta ou dos campos da jungle. Mas não é algo que quebra o jogo dele. O dano base da primeira skill também diminuiu em 10 em todos os níveis, que é a skill que você maximiza dele. E Espinhos do Vazio, a segunda skill dele, também perdeu aí cura em todos os níveis, né? Tornando de 15 de cura em todos os níveis. Eu acho que são nerfs que diminuem o impacto do Kha'Zix no jogo, mas se você joga bem de Kha'Zix, se você joga bem na jungle, ele continua sendo uma boa escolha do mesmo jeito. A questão aqui é o early game. O Kha'Zix, ele, por ser um assassino, ele já é um campeão que sofre se ele tiver um early game ruim. Se você ficar muito atrás no jogo, no começo do game, é difícil voltar com o Kha'Zix, é muito difícil. Com isso aqui, você precisa mais do que nunca de um bom começo de jogo. Se você ficar muito atrás com ele, com esses nerfs, você vai sentir mais dificuldade ainda. Então, é um campeão para que tá no efeito Rengar também, que sofreu aí com os nerfs na última atualização, e a mesma coisa, se o Rengar ficar muito atrás com o começo do jogo, ele tá sofrendo muito. Eu acho que o Kha'Zix vai entrar nessa pegada também. Mastery. O Mastery ele foi extremamente buffado no último patch, era um jungle muito forte, eu avisei isso. Tinha muita gente jogando com ele, nossa, ele tá dando muito impacto com a build de Navor, inclusive. E agora ele sofreu alguns nerfs, a vida base dele diminuiu de 115 para 105, estilo Yuju. Eu nunca sei falar o nome dessa skill, que é a terceira dele. O dano adicional, o dano verdadeiro adicional também diminuiu um pouquinho em cada nível. E Highlander, que é o ultimate dele, o tempo de recarga aumentou em 5 segundos, 10 no segundo nível e 15 no terceiro nível. Eu acho que aqui a gente tem que separar algumas coisas. O early game do Mastery ficou pior com essas mudanças aqui, tá? Então ele começa pior o jogo e se ele for invadido, se ele tiver com a vida baixa, ele vai sofrer mais do que nunca. Isso é fato. Ele piorou um pouquinho, o early game dele ficou um pouco ruim.
Mas daqui não necessariamente vai tirar o Mastery do meta, não. Eu acho que ele continua, só que um pouco mais fraco. Porque a terceira skill dele não é o que impactava a teamfight. O que impacta a teamfight no Mastery é ele ter sempre ultimate. Então aqui ele sofreu, né, nerfs aí, principalmente nos últimos níveis. Ele não vai ter toda hora, mas ele continua tendo, ainda com uma certa frequência, até porque ele faz alguns itens que diminuem a aceleração de habilidade. Mas o que impacta mesmo é a primeira skill. Porque com a Navori, ele tá sempre critando e tá diminuindo o tempo de recarga das habilidades dele. Então, às vezes ele tinha a primeira skill a cada 2 segundos na teamfight. Isso é muito difícil, porque você não consegue nem focar ele. Ele aparece na teamfight, ele começa a te dar dano, usa a primeira skill, dano, primeira skill, dano, primeira skill. Você não consegue nem usar as habilidades. Então, eu acho que isso é o maior problema do Mastery atualmente. O problema é no sentido da força dele. Então, eu não vejo isso aqui tirando o Mastery do meta, não. Mas diminui um pouco da força dele, diminui o early game. E eu acho que eles até acertaram nesse nerf aqui. Talvez o Mastery entre num momento bom, continue no momento bom, mas sem estar tão quebrado, principalmente combando com o Lulu, né? Mastery e Lulu é quase imoral esse combo. Então vamos ver. Eu acho que eles acertaram nesse nerf sim. Vamos ver. Rakan. Eles mexeram um pouco no Rakan para a interação dele com a Zaya ficar um pouco menos forte. E a interação com os outros campeões vai continuar boa. O dano base da entrada triunfal aumentou 10 em todos os níveis. Isso é bom, porque é uma mecânica de engage ali. Na fase de rotas aqui faz bastante diferença. Ele ter 10 a mais de dano. Ele usa bastante essa skill. Dança da Batalha, o escudo adicional da Zaya, agora ele não dá mais 200%, sim 125%. Então, é uma interação exclusiva para a Zaya. Esse daqui não tem impacto nenhum com outros campeões no jogo. Continua igual. E rapidez, né? A velocidade de movimento da ultimate dele foi de 50% para 60%, que é uma mecânica boa também, ganhou mais 10% de move speed, e isso é importante para o Rakan. Eu acho o Rakan um suporte bem bom pro meta atual. Eu acho que se você joga de Rakan e joga minimamente bem, você já impacta o jogo. Se você é um bom Rakan, você impacta mais ainda. Eu acho uma excelente escolha de suporte para as ranqueadas. Às vezes eu acho que ele até passa desapercebido nas filas, assim, ele poderia ser mais picado. Eu vejo como um bom suporte. Falando em suporte, a gente tem a Soraka, que teve também muitos buffs, né, na última atualização, então eles mexeram um pouquinho. Chamado Estelar, né, que é a primeira skill, a duração do efeito de rejuvenescimento em si mesmo saiu de 4 para 2 segundos. Então, atualmente, né, tipo, assim que você usar o chamado Estelar, já é bom que você use sua cura em até 2 segundos, né, para você aproveitar o efeito do rejuvenescimento. E a cura total do rejuvenescimento também diminuiu, tá? Isso para ela, né? E em Fusão Astral, que é a cura que ela concede nos aliados, a duração do efeito de rejuvenescimento em aliados também saiu de 4 para 2. Acho que vai na mesma pegada do chamado Estelar. Né? A Soraka continua sendo uma boa escolha. O problema é que ela não é uma escolha muito atrativa, principalmente nos elos mais baixos, onde as pessoas têm mais dificuldade para se posicionar, e aí eles vão de Soraka e acabam morrendo por não conseguir se posicionar bem na teamfight. Então eu acho que esse tipo de nerf afasta um pouquinho as pessoas de jogar com Soraka nos elos mais baixos. Eu não acho que tinha necessidade. Talvez só mexer no chamado estelar já seria suficiente para dar uma ajustada nela no meta. Mas, enfim, né, a Riot tomou essa decisão aí. Eu não acho que o pick rate dela é tão alto assim, não. Enfim. Trashzão, também suporte. Esse aqui, a Riot ia buffar, porque por mais que ele... Eu acho que ele já entrou bem legal no Wild, mas não era tão pecado assim. Eu acho que o Thresh tem uma curva aí que as pessoas vão começar a jogar com ele, elas vão ver pessoas fazendo jogadas bonitas, vão ver em campeonato alguém picando o Thresh, fazendo um highlight, e aí aos pouquinhos o Thresh vai entrar no meta do Wild assim de vez, vai ter muito suporte jogando. Eu acho que ele já era uma escolha bem ok. A vida base dele diminuiu de 570 para 610, e regeneração de vida de 7,5 para 11. Diminuiu não, né? Tanto a vida base quanto a regeneração de vida base aumentaram. São buffs importantíssimos para a fase de rotas do Thresh, que na minha opinião já era boa. Então, isso aqui só deixou ele melhor ainda. Da condenação. Chances base de surgimento de alma de 33% para 40%. Ainda está com a proteção contra má sorte inalterada. Passagem sombria, que a lanterna dele, o escudo, ele está ganhando 10 em todos os níveis. Eu acho que... Todos não, né? No último, por exemplo, ele ganha só 5. No terceiro está inalterado. 5 no segundo nível. Ou seja, ele ganha 10 só no primeiro nível. Eu acho que a lanterna dele realmente estava com o dano baixo, já que não é a skill que você upa primeiro, né? Ela é a última skill a upar. Então você fica muito tempo com esse 55 aqui de escudo. Eu acho baixo. Agora você vai ter
10 a mais de escudo pode ajudar, pode ser algo mais interessante, mas talvez... Não, eu ia falar que talvez eles poderiam mexer mais nisso, mas não tem necessidade não. E o Esfolar, o tempo de carregamento do efeito passivo saiu de 10 para 6 segundos, então ele tem um ataque fortalecido aí mais cedo, isso é bom, mas que o Thresh prioriza bastante, então acho que foram mudanças ok, e assim, o Thresh já com certeza é um ótimo suporte a se picar se você acerta a sentença dele. É basicamente isso. O Kong. Eles só removeram o modificador de redução de cura de 80% ao atacar tropas da primeira skill. Então agora ele está com mais sustain na fase de rotas. Eles estão querendo a todo custo colocar o Kong no jogo, na Baron Lane. Só que o problema é que tem escolhas que estão sempre mais fortes que ele. Fiora, Irelia, Renekton, os 3 estão sempre fora da curva. Então, para que você vai jogar de Wukong se você pode jogar com ele? Com esses 3 que eu falei, por exemplo. Então, esse é o problema do Wukong, né? Eu não acho que seja a questão dos atributos dele atualmente. Você tem que buffar muito ele para ele aparecer no jogo. Eu acho que o mais correto é, quando esses outros campeões forem nerfados, o Wukong vai ganhar prioridade no meta. Eu acho que as coisas devem funcionar mais ou menos nesse lado. Xin Zhao. Ele estava muito forte na jungle, muito forte mesmo, era um dos top 3 ali, jungles na minha opinião. Então ele perdeu um pouquinho de atributo base, a armadura dele diminuiu e a vida base também. Tá começo de jogo um pouco mais fraco, mas eu já acho o Xin Zhao monstruoso no começo de jogo. Só que diminui um pouco do impacto dele, mas eu tenho a impressão que você vai sentir muito pouco. Porque o começo de jogo dele é muito forte, do mesmo jeito. Então, não muda tanta coisa. Mudança dos itens, eu não vou entrar em mudança de arana. Lâmina Impetuosa Solar, a Riot não consegue equilibrar esse item. Esse item é estranho por si só, ele é muito forte. Ele é quase que difícil de... Eu ia dizer que ele é quase que imbalanceável. Não sei se é o caso, mas... Ele tem dano verdadeiro, tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse item é estranho, de forte. A aceleração de habilidade diminuiu de 25 para 15. Então isso aqui é um nerf também no Mastery, que estava fazendo isso aqui na build. Mas em outros campeões que faziam esse item, Lucian, que já tinha caído um pouco de prioridade, né? O dano base 10. Aqui, isso aqui é estranho. De novo. Porque eles tiraram o dano base verdadeiro e acrescentaram diminuir o dano, né, no primeiro nível e depois que está escalando mais para dano mágico. Isso aqui pode quebrar um pouquinho o item no sentido negativo. Porque o dano verdadeiro é aquele algo que todo mundo quer dano verdadeiro, porque ignora tudo, você sempre vai causar o dano limpo no seu adversário. Dano mágico já tem resistência para isso. Então você já não vai causar todo esse dano se o adversário tiver alguma coisa de resistência mágica, nem que seja a bota. Fora a resistência normal que já vem do jogo. Então, não vejo como algo tão... Eu não sei, assim, eu acho que a Riot criou o item, ele ficou muito forte, ela não sabe como mexer e ela está começando a mexer nos atributos. Isso aqui pode fazer, de repente, o item ficar ruim. Tá? Do jeito que eles estão mexendo, pode ser que o item comece a ser aquele item que ou ele some de vez, ou ele é sempre meta. Ou ele some, ou ele é meta. Ou ele some, ele é meta. Ele não tem um equilíbrio. Eu acho estranho. Eu ainda acho que é um item muito estranho. Vamos ver. Vamos observar como é que vai ficar esse item. Eu acho que ele fica bem mais fraco agora, tá? Eu acho que ele tá bem mais fraco. A armadura de Warmog, eu não vejo sentido. Tem alguns campeões que estavam fazendo. Soraka, por exemplo, estava fazendo a armadura de Warmog em algumas builds. A Senna estava fazendo algumas builds. Eu acho que é um item extremamente pouco utilizado pelas pessoas. Nos elos mais baixos, as pessoas nunca vão fazer o Warmog. Nos elos médios também não. Fazem muito pouco. Então, eu acho que mexer nele, né, mesmo que seja assim... Eles estão falando que eles fizeram essa mudança acompanhando o LoL PC. Eu não sei como é que ele ficou no LoL PC atualmente, se ele se tornou mais prioridade ou não. Então, não posso falar de algo que eu não tenho propriedade para falar. Mas agora ele está crescendo para ser ativo, né? O passivo único da armadura de Warmog. Agora ele é acionado com vida adicional em vez de vida máxima. Então, você tem que fazer outros itens de vida para ele, para o campeão. O que é normal às vezes. Se você vai fazer isso aqui num tanque... Você vai fazer com outros itens que te dão atributo de vida também. Eu não sei o quanto isso aqui pode ser bom. Eu só acho que é um item que já era muito pouco feito. Então, se isso aqui não deixar ele muito mais atrativo, ou se as pessoas nem entenderem como ativar ele direito, ele vai continuar sendo um item sumido. Não vejo tanto sentido. E eles mexeram nos itens de mago também. Ladrão de Almas, que é um item que sempre foi bom. Né? Aquele que diminui o cooldown da sua ultimate. Ganhou mais poder de habilidade, 65 para 70. Uma mudança ok. O item estava sendo pouco utilizado mesmo, então acho que foi ok. Máscara Assustadora, que é uma parte do item da Liandry. Amplificação do dano máximo de loucura de 10 para 6% e de dano por segundo de 2 para 1,2. Então assim, aqui você começava
o dano por segundo da skill. Ele começava em 2% e podia estacar até 10%. Agora ele vai começar em 1,2% e pode estacar até 6%. Então é um nerf bem considerável para o item, que você, sempre que você fazia ele te dava um ponto de força interessante. Era um item que era forte por si só. E aí o mesmo nerf aconteceu na Liandry, né? Também perdeu os mesmos status. A questão do Liandry é que ele era um item prioritário de todos os jogadores que faziam AP no game. Todo mundo que buildava AP colocava um Liandryzinho na build porque ele estava muito quebrado. Então, Liandry era quase que uma escolha obrigatória de segundo item, em alguns casos até de primeiro item. Eu acho que é um item que precisava de nerf, isso aqui dá uma mexida nele, mas eu tenho a impressão de que continua sendo um item bem importante no jogo. Tá? A gente precisa observar direitinho, mas eu acho que continua sendo um item que você vai querer fazer sim. Talvez não a todo custo. Você só vai ter que estudar em qual jogo ele vai encaixar melhor. E o Echo de Luden, isso aqui eu realmente não entendi. Ele ganhou mais aceleração de habilidade e ganhou poder de habilidade também. Eu não entendi por quê. O Echo de Luden já é um item muito utilizado pelos jogadores da Rota do Meio. Muito. Quase todos os magos fazem Echo de Luden, principalmente pelo livro, o Capítulo Perdido, se não me engano o nome, né? Que ele já te dá ali um atributo de mana a mais. Ele é o item que te dá dano e te dá o mana suficiente para você não ter que fazer gota toda hora, né? Senão todo mundo vai ter que ficar fazendo gota o tempo todo. Ou itens de o Cajado Arcano, né? É Cajado Arcano? Eu já nem lembro o nome do item, mas é o item que te dá mana adicional. Então eu acho que o Echo de Luden ele é um item que já era feito por grande parte dos jogadores da Rota do Meio. Eu não precisava de mexer nele, não precisava nem nerfar nem buffar. E se tivesse que escolher um dos dois, eu ainda acho que ele precisaria de nerf. Se tivesse que escolher um dos dois, eu não mexeria nele. Mas se tivesse que escolher, não buff. Então eu não entendi. Se você já fazia Echo de Luden, você vai fazer toda hora. E tem campeões que não faziam e vão fazer agora. Então Echo de Luden se tornou a grande nova prioridade de todos os magos. E jogadores, nem só mago, né? Outros jogadores também. Outros campeões. Então eu não entendo isso aqui. Isso aqui eu não entendi mesmo, tá? E mexeram também na runa essencial Fonte de Vida. É uma runa que inclusive tinha alguns campeões no mid fazendo. Utilizando essa runa, e ela estava curando bastante, não só você como os aliados. E suporte, quase todos os suportes estavam priorizando isso também. É uma runa que estava bem forte. Então eles tiraram o multiplicador de poder de habilidade. Cura em aliado saiu de 40% para 30% e a si mesmo em 20% para 10%. Eu acho que para suporte continua sendo uma ótima runa. Para alguns campeões da Rota do Meio que estavam fazendo esse tipo de runa com alguma uma build mais específica, eu não acho que isso daqui vai cair um pouco de prioridade. Às vezes falta runa na Rota do Meio também. Você tem ali o Trovão, mas nem todo mundo usa Trovão, né? Todo campeão é Bush. O Aerie, ele é bem mais ou menos, você não sente ele impactando o jogo. E o Ímpeto encaixa em poucos campeões, então na ausência de runa, às vezes você consegue encaixar umas outras runas que te dão uma certa vantagem. E isso estava acontecendo com a runa essencial da Fonte da Vida, né? Com a runa da Fonte da Vida. Então, eu acho que ele diminui um pouco de prioridade, mas ainda é uma boa runa. Do mesmo jeito. E é isso. Rotação de campeões gratuitas. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Então, se você, né, ficou com alguma dúvida, ou se você sentiu que seu campeão foi muito mexido aqui, deixa nos comentários, compartilha também. O que você achou dessas mudanças? Teve algum impacto negativo ou positivo na sua gameplay, nos campeões que você joga? Like ou dislike, né, se você não gostou do vídeo. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê em um próximo vídeo.